Meus amados irmãos, a paz do Senhor, queridos, para quem não me conhece, eu sou o evangelista Gênerson, Assembleia de Deus na Paraíba, coopero com o pastor presidente, pastor José Carlos de Lima. Atualmente estamos responsáveis ali pela direção da congregação no Glaus Puriti, e lá estivemos desenvolvendo um projeto denominado Projeto Timóteo, manejando bem a palavra da verdade. Ao longo desse projeto, nós tivemos aulas de método de estudo bíblico, aula de hermenêutica, aula de bibliologia, e hoje estamos aqui na penúltima aula, que é a aula de homilética da pesquisa ao púlpito. Na próxima aula, nós teremos uma aula de evangelismo. E nós gravamos essa aula porque muitos irmãos não puderam comparecer à aula presencial. Então, nós fizemos esse recurso tendo em vista que é uma das disciplinas mais importantes para aqueles que querem pregar a palavra de Deus. Então, compreendendo a importância dessa disciplina, nós fizemos aqui essa aula gravada, disponibilizada na plataforma do YouTube, para que os irmãos pudessem acessar, assistir, tirar suas dúvidas, e aqueles também que participaram da aula presencial, mas foi uma aula que eu falei muito rápido devido ao tempo. Então, se ficou alguma dúvida, o irmão tem a oportunidade de sanar sua dúvida assistindo essa aula. E como eu passei uma atividade para os irmãos, é interessante para os irmãos recapitularem, tirarem aí as suas dúvidas e preparar a sua atividade. Então, o nosso tema, homilética da pesquisa ao púlpito. O texto que nós nos baseamos para desenvolver esse projeto se encontra em 2 Timóteo, no capítulo de número 2 e o versículo de número 15. Se você está assistindo essa aula e não tem Bíblia, eu sugiro que você faça a pausa dessa aula, pegue um exemplar da Bíblia Sagrada ou baixe o aplicativo aí no seu celular, porque ao longo dessa aula nós estaremos manuseando a Bíblia, nós estaremos lendo a palavra de Deus. É impossível, irmãos, a gente estar em uma aula de homilética sem manusear a Bíblia. Então, o texto que nós escolhemos foi 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que diz assim: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse curso, essa aula, está baseado nesse livro que está aí no lado esquerdo, Como Preparar Mensagens Bíblicas, de James Braga. E eu deixo esse livro como sugestão e como leitura obrigatória, porque, irmãos, é um dos livros mais didáticos que eu já li sobre homilética, sobre preparação de sermão, sobre preparação de mensagem. Eu já li outros livros importantes, muito bons também, porém, se eu fosse escolher um único livro para estudar homilética, para estudar preparação de esboço, o livro seria Como Preparar Mensagens Bíblicas. Eu ganhei esse livro na minha adolescência, quando eu tinha 17 anos, e ele marcou a história da minha vida, né? É um livro que sempre eu recorro a ele quando eu tenho alguma dúvida, quando eu vou preparar a mensagem. Eu fiz até um resumo, vou disponibilizar esse resumo para os irmãos, e fiz até um resumo dos principais pontos desse livro para me ajudar quando estou preparando uma mensagem nova, alguma coisa do tipo. Então, eu deixo a sugestão. Os irmãos encontram aí na internet um preço muito bom. E a última vez que eu olhei no site da Amazon estava por R$ 36 e vale muito a pena o investimento. Aqui é o nosso sumário, mais ou menos o caminho que nós vamos percorrer, trazer definições básicas, os tipos de sermões, como fazer um esboço e no final estarei dando algumas dicas para os irmãos que desejam pregar a palavra de Deus. Então, queridos, a primeira definição é a definição da palavra homilética. A palavra homilética, ela deriva de homilia, e homilia significa ensinar em tom familiar. E a palavra homilética é definida como a arte de falar em público. Em síntese, é isso. Estamos definindo o meu propósito, o meu objetivo nessa aula não é fazer definições. A gente, às vezes, assiste aulas de teologia da pregação e o pessoal se ocupa tanto em falar de histórias, de falar de definições, e acaba ficando aquela aula tão maçante. Não, o nosso objetivo, irmãos, é partir direto para a prática.
porém, tem alguns termos que a gente precisa definir para que os irmãos compreendam, para que os irmãos não digam que assistiu uma aula de homilética e não aprendeu pelo menos nem o que significa homilética. Mas, pergunta que eu faço para os irmãos nessa hora é: o que é um sermão? Quando a gente escuta a palavra sermão, a gente só se lembra de reclamação, né? Aqui no Nordeste a gente chama de carão. Rapaz, fulano deu um carão em cicrano. Então, quando a gente fala em sermão, as pessoas associam a isso, né? Mas eu encontrei uma definição muito interessante de sermão e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Essa definição dizia que sermão são 30 minutos capazes de ressuscitar mortos. E é justamente isso, irmãos, que eu enxergo o sermão, eu enxergo a mensagem pregada da palavra de Deus. Porque quantas vezes nós não chegamos no templo, na igreja, a nossa alma ali dilacerada, nosso coração partido, a gente ali carregado mesmo pelo Espírito Santo, e a partir da exposição da palavra de Deus, essa palavra vai gerando vida, essa palavra vai gerando refrigério, essa palavra vai nos dando graça, essa palavra vai nos dando força, e a gente acaba saindo ali como um gigante na presença do Senhor. Então, o sermão é isso. São 30 minutos capazes de ressuscitar mortos. É claro que existem pregações, existem sermões que o tempo é maior, né, 40 minutos, uma hora, mas essa definição eu achei muito interessante para compartilhar com os amados irmãos. Queridos, existem pelo menos 3 tipos de sermão, e nós vamos falar a seguir. O primeiro tipo é o sermão chamado de temático, o segundo é o textual e o terceiro é o expositivo. Nós vamos analisar a definição desses sermões e eu vou deixar alguns exemplos para os amados irmãos. Os irmãos já podem, a partir dessas ideias que eu estarei dando, já desenvolver a sua temática, desenvolver a sua ministração. É interessante, irmãos, que quando um pregador está escutando outro pregador, a gente começa a perceber detalhes que às vezes passa despercebido por nós. Então a gente escuta aquela ministração, um texto às vezes tão conhecido, mas aquele pregador, na instrumentalidade do Espírito Santo, está pregando aquela palavra e Deus ele fala ao nosso coração e a gente acaba tirando daquela pregação outras pregações. Então é justamente isso. Se os irmãos estiverem abertos à voz do Espírito Santo, ao longo dessa aula, você vai trazer muitas ideias para pregar a palavra do Senhor. Então vamos falar primeiro do sermão temático. O sermão temático é aquele cujas divisões principais derivam do tema, independente do texto. A dissertação do sermão temático não se concentra no texto ou numa parte das escrituras, a exemplo do textual expositivo, e sim em todas as partes das escrituras onde aquele tema está em foco. Então, o que é isso, irmãos? O sermão temático, a ministração do sermão temático ou o desenvolvimento do sermão temático, ele vem a partir de um tema, como o próprio nome diz. Ou seja, nós estamos aqui em João Pessoa com um período de congresso de jovens. E ao longo do ano, em vários meses, tem congressos em vários setores. E esse ano está se falando sobre a essência de Deus. Então não é um tema, assim, um versículo que a gente encontra na Bíblia, falando de essência de Deus. Mas os irmãos pegaram um texto de Daniel e, a partir desse texto, estão desenvolvendo a temática essência de Deus. Então, por exemplo, você recebe um tema, você vai ministrar uma palestra, e a pessoa, o pastor que lhe convidou, ele diz: olha, irmão, eu quero que você ministre sobre o amor e o perdão. Então, você vai, a partir desse tema, desenvolver as divisões para ministrar sobre o amor e o perdão. 10 passos para um casamento feliz. Não existe um versículo na Bíblia que fale assim explicitamente sobre isso, mas você pode, a partir desse tema, 10 passos para um casamento feliz, você ir pontuando. E ao longo dessas pontuações, dessas divisões, você pega uma história, você pega um exemplo bíblico, você pega um versículo bíblico. Então, queridos, a definição de sermão temático mostra que a divisão dele deriva dessa temática. No exemplo, 10 passos para um casamento feliz. Então, a partir dessa temática, você vai desenvolver
as divisões principais, diferente do sermão textual e do expositivo, que nós vamos falar a seguir. Mas, antes de falar do sermão textual e do sermão expositivo, eu gostaria de dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, você pega essa temática, por que as orações não são respondidas? E você vai procurar na Bíblia, aí você faz uso de uma concordância bíblica, e nessa concordância bíblica você coloca lá, por exemplo, a palavra oração. E a partir dessa palavra oração, a concordância vai lhe dar vários versículos sobre oração. E quando você começar a ler esses versículos, você vai entendendo o que é oração, o efeito da oração. Mas isso, irmãos, está fora da nossa temática. Por quê? Qual é o meu tema? Porque as orações não são respondidas. Se eu, dentro dessa temática, eu falar sobre o poder da oração, o efeito da oração, o que é oração, eu meio que estarei tirando o foco do meu propósito, que é falar porque as orações não são respondidas. É claro que na introdução da mensagem eu posso falar sobre oração. É claro que na introdução da mensagem eu posso falar de homens que oraram, mas quando eu for fazer a minha proposição e fazer as minhas divisões principais, e isso a gente vai falar mais na frente, quando eu for fazer isso, eu tenho que usar textos bíblicos que me respondam a pergunta por que as orações não são respondidas. Então, aqui eu tenho o texto de Tiago, capítulo de número 4 e o versículo de número 3. Então, vamos achar o texto aqui na palavra de Deus. Eu sugiro que você também abra a sua Bíblia para que a gente possa juntos fazer esse processo pedagógico de passear pelo texto da Bíblia, passear pela palavra de Deus. Porque homilética é isso, né, irmãos? Homilética é a gente abrir a Bíblia, comparar naquilo que a palavra do Senhor está nos dizendo. Então, Tiago, capítulo 4, versículo número 3, diz assim: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Então, a primeira menção do texto que nós encontramos aí, a primeira resposta, porque as orações não são respondidas, é porque, primeiro, a Bíblia está dizendo que as orações não são respondidas porque pedis mal, para gastardes no vosso deleite. Segundo, porque as orações não são respondidas? Aí a gente vai para esse texto do Salmo de número 66 e o versículo de número 18. Deixa eu pegar aqui um aplicativo de Bíblia. Mais na frente eu vou dar uma sugestão de aplicativo de Bíblia para os irmãos. E eu vou justificar o porquê eu indico isso. Mais na frente nós vamos falar sobre isso. Mas abra sua Bíblia, Salmo de número 66 e o verso de número 18. Diz assim a palavra de Deus: Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Aqui eu estou lendo na Almeida Revista e Corrigida. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, por que as orações não são respondidas? Porque iniquidade no coração é o segundo motivo. Terceiro motivo, porque as orações não são respondidas. Aí você vai para Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 6, até o versículo de número 7. Tiago, capítulo 1, versículo de número 6 e o versículo número 7 diz assim: Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, por que as orações não são respondidas? Terceiro motivo, porque você pede com falta de fé, você pede duvidando. Então, queridos, aqui é apenas um exemplo de como você pode desenvolver um sermão temático. O outro exemplo que eu trago aqui é o exemplo do sermão temático, cujo tema ou o título é Quatro Coisas que Deus Não Pode Fazer. E é interessante, quando a gente estiver falando de introdução, nós vamos nos aprofundar um pouquinho sobre isso, mas já lhe dando um spoiler, quando você vai iniciar uma mensagem dessa, o que é que você pode fazer? Você pode falar sobre a grandeza de Deus, você pode falar sobre os atributos de Deus, você pode dizer, olha, irmãos, existem os atributos que são comunicáveis e os incomunicáveis. Por exemplo, a onipresença, a onipotência, são atributos que Deus ele não comunica com ninguém, são atributos próprios da divindade.
A Bíblia mostra que Deus ele é poderoso, a Bíblia mostra que o céu dos céus não é capaz de conter a grandeza desse Deus. A Bíblia mostra que Deus ele mediu os céus aos palmos, e você vai se aprofundando nessa grandeza de Deus. Isso é a introdução. Só que você traz a afirmação. Porém, a Bíblia fala sobre 4 coisas que Deus não pode fazer. Na verdade, eu coloquei 3 coisas que Deus não pode fazer. O texto que eu coloquei foi uma referência errada. Mas se você pesquisar aí nas redes sociais ou no Google, você vai ver sermões ou esboço de sermões com essa temática. 4 coisas que Deus não pode fazer, 6 coisas que Deus não pode fazer. Eu gosto de me limitar às 3 coisas, porque eu encontro um versículo na Bíblia que deixa bem fechadinho aquilo que a gente se propõe a ministrar, né? Então, por exemplo, irmãos, abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 3, versículo 6. Diz assim: Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Então, a primeira coisa que Deus não pode fazer, Deus ele não pode mudar. E quando você fala sobre isso, irmãos, você pode pegar uma referência lá de João, eu não lembro o texto agora, mas tem um texto em João em que Jesus ele diz que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Tem um texto na Bíblia também que mostra que em Deus não há mudança nem a sombra de variação. Então você pode pegar esses textos, relacionar com a palavra de Deus, relacionar com esse texto principal para solidificar a sua argumentação, mostrando que uma das coisas que Deus não pode fazer é que Deus ele não pode mudar. Segundo, a segunda coisa que Deus não pode fazer, Tito, capítulo de número 1, versículo de número 2, diz assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então, a segunda coisa que Deus não pode fazer, Deus ele não pode mentir. Aí você pode ir lá para aquele texto no livro de Números, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aí você se aprofunda naquela história de Balaque, de Balaão, de contar aquele exemplo, e você vai se aprofundando, irmãos, na palavra de Deus. A terceira coisa que Deus ele não pode fazer se encontra em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 11 até o versículo de número 13. Diz assim: Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então é muito forte esse texto. Você mostrar que Deus ele não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, na hora da luta, na hora da prova, todos te abandonam. Na hora da luta, na hora da prova, todos podem te deixar, mas Deus ele não faz isso porque ele não pode negar-se a si mesmo. E isso, irmãos, a gente vai citando exemplos na Bíblia, a gente vai citando exemplos de homens que tiveram as promessas de Deus, que se mantiveram de pé, que Deus ele fez promessa e as promessas se mantiveram de pé. Então a gente vai se aprofundando. Quando a gente entende dessa forma, a gente não sobe no púlpito, irmãos, para pregar 1 minuto, 2 minutos. A minha história com a pregação, eu sempre conto isso lá na igreja, mas a minha história com a pregação foi a seguinte: sempre que eu recebia a oportunidade, eu cantava. Toda vez que eu recebia a oportunidade, chamava um irmão para cantar comigo, eu cantava só. Até o dia que o líder de jovens lá da igreja, ele disse: olha, irmão, hoje ninguém vai cantar. A gente já cantou os hinos congregacionais, os conjuntos já cantaram. Quem recebeu a oportunidade agora é para pregar. E agora eu fiquei, irmãos, com muito medo. Eu disse: pronto, eu vou para casa agora. Mas eu preparei ali um versículo. Eu disse: não, se o irmão me der a oportunidade, eu vou ler esse versículo aqui da a história dos ceifeiros da Seara. E pronto. E eu lembro que o irmão me deu a oportunidade ali naquela noite e eu preguei por 40 segundos. Mas a partir daquele dia eu decidi, propus no meu coração nunca mais deixar de pregar a palavra do Senhor. Então, estamos pedindo graças a Deus para que o Senhor nos capacite. Mas quando a gente aprende, irmãos, as técnicas, quando a gente aprende a estudar a palavra do Senhor, a gente sobe no púlpito e Deus ele nos capacita, né? Porque o Espírito Santo faz a gente lembrar daquilo que nós lemos, daquilo que nós ouvimos. O segundo tipo de sermão é o sermão textual.
Sermão textual é aquele em que as divisões principais são derivadas de um texto constituído de uma breve porção da Bíblia. Cada uma dessas divisões é usada como uma linha de sugestão e o texto fornece o tema do sermão. Essa porção pode ser, dependendo da natureza do sermão, uma linha, um versículo ou até mesmo 2 ou 3 versículos. Então, meus amados, o sermão temático, as divisões principais dele, vêm a partir de um tema. Por exemplo, 10 passos para um casamento feliz. Aí a gente vai destrinchar cada passo e vai apoiar em um versículo bíblico, que pode ser em vários textos da Bíblia, no Novo Testamento, no Antigo Testamento e tal. Já um sermão textual, você vai selecionar um versículo, uma linha, ou uma porção de versículos da Bíblia, e a partir desses versículos você vai trazer as divisões principais. Na definição de sermão textual, o pastor James Braga, ele traz aqui até 3 versículos. Então, baseado nisso, como a gente está pegando o livro dele como referência, nós vamos seguir até 3 versículos, e aqui eu trago exemplos para os irmãos. Um dos exemplos que nós vamos usar ao longo dessa ministração, ao longo dessa aula, é Jó, capítulo de número 19, versículo de número 25 a 27. Um texto muito conhecido na palavra de Deus, que diz assim: Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. E por isso meu coração se consome dentro de mim. Então, queridos, o título da mensagem é As Convicções de Jó. Eu tenho 3 versículos, e a partir desses versículos eu vou fazer as minhas divisões principais. Então, primeiro, a primeira convicção de Jó. Aí eu pego o versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Então, a primeira convicção de Jó, o meu Redentor vive. Ainda no versículo 25. E que por fim se levantará sobre a terra. Então, a segunda convicção de Jó, o meu Redentor se levantará. Terceiro, versículo de número 26. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Então, a terceira convicção, verei a Deus. Então, primeiro, a primeira convicção de Jó, o meu Redentor vive. Segundo, ele se levantará. Terceiro, verei a Deus. A partir disso daí, a gente vai se aprofundando. Lá mais na frente, a gente vai retomar esse texto. Mas é só para os irmãos entenderem a diferença do sermão temático para o sermão textual. Eu vou ser mais objetivo, irmãos, porque senão a gente vai demorar muito tempo aqui e a aula ela fica um pouco extensa. Então, eu vou ser mais objetivo, porque lá na frente eu vou retomar alguns textos. Esdras, capítulo de número 7, versículo de número 10. É outro exemplo de sermão textual. O título da mensagem é O Propósito do Coração de Esdras. Capítulo 7, versículo 10 diz assim: Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então, baseado no título O Propósito do Coração de Esdras, eu posso dizer que Esdras estava disposto a conhecer a palavra de Deus, estava disposto a obedecer a palavra de Deus, porque aqui diz que ele queria cumprir. Primeiro, ele queria buscar. Segundo, ele queria cumprir. E terceiro, ele queria ensinar. Então, baseado nisso, eu faço a minha divisão principal, né? As minhas 3 divisões principais. O propósito do coração de Esdras estava disposto a conhecer a palavra de Deus, estava disposto a obedecer a palavra de Deus, estava disposto a ensinar a palavra de Deus. Vamos seguir. Aqui eu deixo uma observação. As divisões principais do esboço textual devem provir do próprio texto, mas o desenvolvimento pode proceder ou do texto ou de outras porções da Bíblia. Então, por exemplo, se eu falo aqui sobre Esdras, estava disposto a conhecer a palavra de Deus. A minha divisão principal ela vem do texto, capítulo 7, versículo 10. Mas o meu desenvolvimento, os meus pontos, os meus subtópicos, pode partir de outra parte da Bíblia. Eu posso, por exemplo, ver outro
outro homem de Deus, outra mulher de Deus que também tinha o desejo de conhecer a palavra de Deus. Eu posso citar, por exemplo, o salmista, que ele disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, isso daí, irmãos, eu posso ir encaixando dentro dessas divisões. Por exemplo, eu posso colocar na segunda divisão. Assim como Esdras estava disposto a obedecer a palavra de Deus, o salmista também estava, e ele, para tanto, ele escondeu a palavra no seu coração. Por aí vai, a gente vai se aprofundando. Eu estou citando só exemplos para os irmãos, a partir disso, se aprofundando um pouco mais. O último tipo de sermão é o sermão chamado de expositivo. E eu coloquei aí a foto do pastor Hernandes Dias Lopes, porque ele é uma referência, né, irmãos, quando a gente fala a respeito de sermão expositivo. No próximo slide, eu vou lhe mostrar um livro que ele tem, que é muito bom, que fala sobre a pregação expositiva. Então, o sermão expositivo é aquele em que uma porção mais ou menos extensa da escritura é interpretada em relação a um tema ou assunto. A maior parte do material desse tipo de sermão provém diretamente da passagem, e o esboço consiste em uma série de ideias progressivas que giram em torno de uma ideia principal. Aí aqui tem um livro, né, do pastor Hernandes Dias Lopes, Pregação Expositiva, também eu recomendo a leitura, um livro muito bom. E aqui tem uma observação, o sermão expositivo é o modo mais eficaz de pregação, porque mais que todos os outros tipos de mensagens, ele com o tempo produz uma congregação cujo ensino é fundamentado na Bíblia. O próprio gênio da pregação expositiva tornar o significado das escrituras claro e simples, mostrar que a verdade é aplicável aos dias de hoje. Então, queridos, o interessante da pregação expositiva é que você pega ali uma porção mais extensa da Bíblia, né? O sermão textual, a gente pega até 3 versículos. Já no sermão expositivo, a gente pega uma porção maior, né? Mais do que 4, 5, 10 versículos. E agora a gente vai explicando versículo por versículo, trazendo aplicação para os dias de hoje. Aí aqui eu trago um exemplo, que é Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 1 até o versículo de número 14. Eu recomendo que os irmãos agora façam uma pausa. Eu não vou ler esse texto, porque senão vai ficar muito extensa essa aula. Mas eu sugiro que os irmãos façam uma pausa. Agora, os irmãos leiam esse texto. Agora que os irmãos lerem esse texto, os irmãos se perguntem: que título eu daria para essa mensagem? Que divisões eu daria? Como é que eu divido? Quais as principais ideias? Quando eu leio esse texto, o que é que eu aprendo? Isso, irmãos, é homilética. Isso é preparação de sermão. Isso é você juntar aquilo que foi falado ao longo dos encontros, método de estudo bíblico, hermenêutica, bibliologia. É você juntar todo esse conhecimento para trazer para essa aula. Então, não é só ler o texto, mas você lê capítulo 14, versículo 1 a 14, e você vai se perguntando quem são os personagens principais, o que é que estava acontecendo, por que aconteceu isso, qual o resultado disso, como eu posso aplicar isso para a minha vida. Então, queridos, você faz esse exercício e depois que você fizer isso, você volte aqui para o texto que nós vamos falar um pouquinho sobre esse versículo, esse capítulo 14, que é muito conhecido na palavra de Deus. Muitos pregadores pregam essa mensagem. Feito? Então vamos lá. Vamos dar prosseguimento. No livro do pastor James Braga, ele traz esse esboço de uma maneira bem destrinchada e eu já trouxe aqui esmiuçado para os irmãos. Então ele dá um título muito interessante, o título é Beco Sem Saída. Capítulo de número 14, versículo 1 a 14. E as divisões, ele divide esse texto em 4 partes. A primeira parte ele diz: beco sem saída é o lugar que às vezes Deus nos leva. E se você lê o texto, se você foi fiel e leu o texto, você vai entender que Deus ele está mandando o povo sair ali, o povo tá saindo ali do Egito, e Deus ele diz para onde é que o povo vai se dirigir. E agora, quando Deus manda o povo se dirigir para aquele lugar, que eu não vou lhe dar o spoiler para você ir lá no texto e pesquisar, ele diz: olha, quando vocês estiverem indo para lá, Faraó vai pensar que vocês estão encurralados
e agora ele vai atrás de vocês. Mas não se preocupe que eu vou ser glorificado em Faraó. Não se preocupe. Deus, eu vou dar vitória a vocês. E agora, irmãos, a primeira divisão, James Braga ele diz, beco sem saída é o lugar que às vezes Deus nos leva. Deus ele fez a promessa. Só que agora, irmãos, aquele povo sai e quando eles veem aquele monte de carros de Faraó atrás deles, bate o desespero. Só que quem estava mandando ele ir para lá? Era Deus. E a gente tira uma lição espiritual disso, porque tem desertos na nossa vida que a gente imagina que é o inimigo que está fazendo, mas às vezes é Deus, irmãos. É aquilo que a Bíblia fala sobre Jesus. E você vê que a gente já vai fazendo um link, né? Dentro dessa primeira divisão, a gente já vai fazendo um link com a passagem das Escrituras. Por exemplo, quando a Bíblia diz que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. E a Bíblia é bem específica, que a Bíblia diz: o Espírito conduziu Jesus ao deserto para quê? Para ser tentado. Então, queridos, não era o diabo que estava levando Jesus para o deserto, não foi o Espírito que levou com o propósito dele ser tentado. Agora, quem estava tentando Jesus não era o Espírito, quem estava tentando Jesus era o diabo. Mas quem levou foi o Espírito. É do mesmo jeito quando a palavra de Deus, irmãos, ela fala sobre Ezequiel e diz que o Espírito pega ele e o leva para um vale de ossos secos. Então, beco sem saída é o lugar que às vezes Deus nos leva. Quantas vezes a gente não olha, irmãos, e humanamente falando, a gente não vê saída. Quantas vezes a gente não está igual ali o salmista, se sentindo acuado, mas a Bíblia diz que ele fala: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Então, o segundo ponto, ele diz assim: beco sem saída é o lugar em que Deus nos prova. Deus não só leva eles para lá, mas Deus leva eles com um propósito, para provar a sua fé. E agora nós podemos citar outros homens e mulheres de Deus que também estiveram em becos sem saída, com o propósito de Deus provar a sua fé. O que não dizer de Abraão, quando Deus diz: olha, Abraão, pega o teu filho único, leva ele lá no monte, e agora você vai me oferecer ele em sacrifício. A gente pode aplicar isso, irmãos, em um beco sem saída. Deus leva ali Abraão para aquele lugar, e aquele lugar se torna como um beco sem saída. O que é que ele vai fazer? Deus está pedindo seu filho único, Isaac, a quem ele amava. E o beco sem saída é o lugar em que Deus nos prova. É o terceiro. Beco sem saída é o lugar em que às vezes falhamos com o Senhor. Diferente de Abraão, que agora levanta a mão para sacrificar o seu filho, e antes disso, seu filho pergunta: pai, aqui eu estou vendo toda a liturgia para o culto, eu estou vendo todos os instrumentos de adoração, mas está faltando o cordeiro. E agora Abraão olha para ele e diz: o cordeiro Deus proverá. Então, diferente de Abraão, que teve essa confiança em Deus, quando você lê esse texto, você percebe que o povo se desespera. O povo agora diz: Moisés, a gente preferia estar escravo do que morrer aqui nessa condição, Moisés. E agora o povo se agonia, irmãos, o povo agora se incomoda, se inquieta. Mas Moisés, no versículo 13, 14, que é muito conhecido, ele diz: olha, o Senhor pelejará por vós e vós os calareis. E agora a gente conclui a mensagem dizendo: beco sem saída é o lugar em que Deus nos ajuda. E agora a gente pode citar tantos homens de Deus na Bíblia que no momento de angústia, no momento de aperto, no momento de dificuldade, que estavam com um beco sem saída, também foram ajudados. E a gente pode voltar à citação daquele Salmo 121, quando o salmista ele se vê acuado, sem solução, sem esperança, e ele diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro não vem dos montes, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Porque os irmãos sabem que na cultura ali do Antigo Testamento existia muitas idolatrias, muitas nações que iam para as montanhas e ali faziam a adoração aos seus deuses. E é como se o salmista estivesse dizendo: olha, quando eu olho para os montes, eu vejo as nações adorando os seus deuses. Quando eu olho para as montanhas, eu vejo as nações clamando em deuses de pedra, em deuses de madeira, mas o meu socorro não vem desses deuses, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Queridos,
O próximo ponto é nós falarmos sobre preparando o esboço. Só que nós já temos aqui mais de 30 minutos de aula. Se eu prosseguir daqui, a aula vai ficar muito extensa e acaba os irmãos não se engajando, não indo até o final, tal. Então, queridos, eu vou parar essa aula agora e vou fazer uma outra aula falando agora sobre a preparação do esboço, tá certo? Se o negócio tá bom, irmãos, o negócio vai melhorar. Se o negócio não tá bom, o negócio vai melhorar, tá certo? Fica comigo nessa aula, porque depois dessa aula você vai preparar a sua pregação, o seu primeiro esboço, em nome de Jesus. Deus abençoe, até daqui a pouco.